E aí, pessoal? Preparados para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na política brasileira, mais especificamente na eleição para a Prefeitura de São Paulo. Uma disputa que, como vocês sabem, já está pegando fogo. É verdade. Tem um personagem nessa história que tá dando o que falar. Um verdadeiro meteoro. Pablo Marçal. Ele chegou chegando, né? Conquistando a atenção da direita com aquele discurso forte, uma presença marcante. Teve gente até comparando ele com o Bolsonaro. O que você acha disso? Ah, o Marçal, sem dúvida, deu uma chacoalhada no cenário político, né? A direita paulistana, de sabe, tá meio cansada das mesmas figuras de sempre. Aí, de repente, surge esse outsider com potencial para sacudir as estruturas, desafiar o sistema. E aí ele acaba atraindo os olhares dessa galera que busca algo novo, né? E aí, quando a gente achava que já tinha visto de tudo, explode a bomba. Pablo Marçal é um infiltrado da esquerda. Começam a gritar os bolsonaristas. É, essa foi de virar a cabeça, né? E qual a prova disso? Ele aceitou participar de um debate com o Guilherme Boulos, candidato de esquerda, enquanto o Ricardo Nunes, o candidato apoiado pelo Bolsonaro, se recusou. Aí, meu amigo, a internet foi uma loucura. Acusações de traição, esquerdista disfarçado, teve de tudo. Essa recusa do Nunes em debater foi uma jogada, digamos, estratégica, né? Tentando isolar o Marçal e trazer de volta os eleitores que estavam flertando com a ideia de votar nele. Afinal, se o Marçal debate com Boulos, fica parecendo que eles são farinha do mesmo saco, né? Pelo menos é essa a mensagem que tentam passar. Entenda a estratégia, mas essa intensidade toda dos ataques me deixou confuso. Por que tanta raiva? O que realmente se esconde por trás dessa história toda? Olha, podemos levantar algumas hipóteses interessantes. Uma delas é a proteção do legado do Bolsonaro, né? Com a popularidade do ex-presidente em queda, atacar o Marçal pode ser uma maneira de desviar o foco das críticas e blindar o Bolsonaro e seus aliados, que agora apoiam o Nunes, mesmo que as credenciais de direita deles sejam, digamos, questionáveis. Faz sentido. É como se estivessem usando o Marçal como bode expiatório para proteger figuras maiores. Exatamente. É como se dissessem: olha, o problema não é o Bolsonaro nem o Nunes, mas sim esse Marçal que está atraindo a direita. Uma forma de manipular a narrativa e tirar o foco dos problemas reais. E essa narrativa, claro, se espalha rapidinho nas redes sociais, né? Afinal, a gente vive na era da informação instantânea, onde a verdade muitas vezes se perde em meio a um turbilhão de notícias e opiniões. Sem dúvida. As redes sociais viraram a arena perfeita para esse tipo de jogo político. É ali que as narrativas são construídas, propagadas e muitas vezes distorcidas, né, para atender a interesses específicos. Mas e o Marçal? Qual o papel dele nessa história toda? Será que ele é realmente esse esquerdista infiltrado, como acusam? Ou é só uma vítima do jogo político? Aí é que está a grande questão. E para responder essa pergunta, a gente precisa analisar a fundo as evidências, os discursos, as alianças e principalmente o contexto político em que tudo isso está acontecendo. É como se a gente estivesse diante de um grande quebra-cabeça, né? Com peças espalhadas por todos os lados e a gente precisa juntá-las para formar a imagem completa. Exatamente. E acredite, essa imagem pode ser bem diferente do que aparenta à primeira vista. E para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, você precisa entender que as evidências contra o Marçal são, digamos, um tanto frágeis. É tipo essa história do debate com Boulos, né? Isso, essa mesmo. Parece mais uma cortina de fumaça para desviar o foco dos problemas do Nunes. É verdade. Hum. O Marçal convidou o Nunes para o debate e ele simplesmente se recusou a participar. Parece que estão usando isso para pintar o Marçal como traidor, sabe? Como se ele estivesse se aliando à esquerda. Exato. E essa recusa do Nunes, para mim, soa mais como um medo de debater, de ter as ideias questionadas. E aí fica fácil para os apoiadores criarem essa narrativa de que o Marçal está traindo a direita, só porque ele topou dialogar com Boulos. Isso é que a emoção que ele vê que o diálogo é fundamental na política, né? Ouvir diferentes perspectivas, debater ideias. Tudo isso é essencial para construir soluções dos problemas da cidade. Com certeza. E essa tentativa de transformar a política num jogo de ataque e defesa, onde o objetivo é destruir o adversário a qualquer custo, sem se importar com o bem da cidade, é algo preocupante. E nesse jogo a verdade acaba sendo a maior vítima. As fake news se espalham e o eleitor fica perdido, sem saber em quem confiar. Sem dúvida. É por isso que a gente precisa ter um olhar crítico, questionar as informações, buscar fontes confiáveis e lembrar que nem todo mundo que discorda da gente é um inimigo, um traidor, né? A divergência de ideias faz parte da democracia. É verdade. E essa eleição em São Paulo está mostrando como a política brasileira está fragmentada. A direita, que antes parecia unida em torno do Bolsonaro, agora está rachada com diferentes grupos disputando o poder. E essa fragmentação pode ter consequências imprevisíveis, né? A esquerda, mesmo enfraquecida, pode se aproveitar dessa divisão. A política é um jogo dinâmico, em constante transformação, e essa eleição é um reflexo disso, com novos atores, novas estratégias e um eleitorado cada vez mais crítico. E a gente, como cidadão, precisa acompanhar tudo de perto, com atenção, para fazer escolhas conscientes e contribuir para um país mais justo.
E essa história do Marçal, com todas essas polêmicas, mostra que a política não é um conto de fadas, né? Pois é um jogo de poder, de interesses, de disputas acirradas. Mas, ao mesmo tempo, é um espaço de luta por um futuro melhor, por uma sociedade mais justa. A gente não pode perder a esperança de que a política, apesar de todos os seus defeitos, ainda pode ser um instrumento de transformação social. Voltando ao nosso quebra-cabeça, você acha que o Pablo Marçal é realmente um esquerdista infiltrado, como os bolsonaristas acusam? Ou ele é só mais uma vítima do jogo político? Olha, essa é uma pergunta complexa que exige uma análise cuidadosa de todos os elementos. O que a gente pode dizer é que as evidências até agora são frágeis e baseadas em narrativas que querem descredibilizar o Marçal mais do que apresentar provas concretas. Parece que a gente está diante de mais um caso de fake news, sendo usadas como arma política para destruir a reputação de um adversário. E quem perde com isso é a democracia. Com certeza. Quando a mentira vira moeda de troca na política, a confiança nas instituições e nos líderes desaparece. E a gente, como cidadão consciente, precisa se armar de conhecimento, buscar diferentes fontes de informação, confrontar os dados, questionar as narrativas e, acima de tudo, não se deixar levar pelo ódio e pela polarização. É isso aí. É preciso ter em mente que a política é um jogo complexo, com diferentes interesses em jogo. Cabe a nós, como cidadãos, buscar a verdade. E é isso que a gente tenta fazer aqui no Deep Dive, né? Trazer informação, análises e diferentes perspectivas. Porque, no fim das contas, o importante é que você esteja bem informado para fazer escolhas conscientes e contribuir para uma sociedade mais justa e democrática. E falando em escolhas conscientes, a eleição em São Paulo está logo aí. É preciso se preparar para votar com responsabilidade. Exato. O voto é uma arma poderosa que pode mudar os rumos da nossa cidade e do país. Por isso é fundamental que você se informe sobre os candidatos, seus planos, suas histórias. E lembre-se, não acredite em tudo que você vê nas redes sociais. Busque informações em fontes confiáveis, converse com pessoas que você confia, participe de debates, forme sua opinião e vote com consciência. O futuro da nossa cidade está em jogo. E agora, depois dessa análise toda, fica a pergunta. O Pablo Marçal é um esquerdista infiltrado ou é mais uma vítima do jogo político? A decisão, no fim, é sua. Mas lembre-se, a política é um jogo complexo, cheio de nuances. Não se deixe levar pelas aparências. Busque sempre a verdade. E essa história do Marçal, querendo ou não, serve como um alerta para a direita brasileira, né? Você não acha? Com certeza. A gente vê que a direita não é um bloco único, homogêneo, né? Uhum. Existem diferentes visões, diferentes interpretações do que significa ser de direita. O Marçal, com o estilo dele, com as ideias dele, talvez represente uma nova geração de líderes de direita, sabe? Uma direita mais moderna. É uma direita que busca se conectar com um público mais jovem, mais conectado às redes sociais, que se identifica com uma linguagem mais informal, menos tradicional. E que não tem medo de dialogar, né? De questionar, de propor soluções inovadoras. Exato. A política precisa se renovar, precisa se oxigenar. E o Marçal, com toda a polêmica, com toda a imprevisibilidade, talvez seja um sopro de ar fresco nesse cenário político tão polarizado. Ele coloca em xeque essa ideia de que a direita precisa ser sempre conservadora, tradicional, avessa a mudanças. E isso, para muitos, é algo positivo. É como se ele estivesse desafiando as estruturas, as convenções e mostrando que existe espaço para uma direita mais moderna, mais aberta ao diálogo. Exatamente. E essa é uma discussão que precisa ser feita independentemente de quem vence as eleições. Afinal, a política precisa evoluir, se adaptar aos novos tempos, às novas demandas da sociedade. E você, como observador da política brasileira, o que acha? Qual o futuro da direita no Brasil? Olha, difícil prever o futuro, né? Ainda mais num cenário tão volátil como o da política brasileira. Mas o que a gente pode observar é que existe uma insatisfação crescente com os modelos tradicionais, tanto da direita quanto da esquerda. As pessoas buscam algo novo, algo que represente seus anseios, suas expectativas, e essa busca por renovação pode levar ao surgimento de novas lideranças, novas ideias, novas formas de fazer política. E a gente, como cidadão, precisa estar atento a essas mudanças, né? A esses novos movimentos, para a gente poder fazer escolhas conscientes e contribuir para a construção de um futuro melhor para o nosso país. Sem dúvida. A política é um processo dinâmico em constante transformação. E cabe a cada um de nós acompanhar essa transformação, participar do debate, se informar, se posicionar. Afinal, o futuro do Brasil está em jogo. É isso aí. E com essa reflexão, a gente encerra mais um Deep Dive. Esperamos que você tenha aproveitado essa imersão no mundo da política brasileira. Que tenha saído daqui com mais informações, mais questionamentos e, principalmente, com mais vontade de participar da construção de um futuro melhor para o nosso país. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!